Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus sobre a sua vida. Nessa manhã começamos mais um dia, tendo a certeza que, tendo Deus ao nosso lado, nós alcançaremos a vitórias em todas as nossas áreas da nossa vida. Ele jamais nos desampara, Ele jamais se omite de estar ao nosso lado, Ele supre todas as nossas necessidades. O que precisamos fazer a cada dia é clamar pelo nome dEle e nos submeter à sua vontade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 17, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Deus em todo momento tem tentado se revelar aos seus filhos. Deus sempre buscou se relacionar e comunicar a sua vontade para aqueles que estão aqui nessa terra. Todos nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos em todo e qualquer momento, para que o céu possa falar conosco, mostrar suas verdades e permitir que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. No capítulo 17 do livro de Ezequiel, Deus agora apresenta uma parábola para o profeta. É como se Deus pedisse para que Ezequiel montasse uma cozinha e nessa cozinha ele preparasse diversos alimentos para um grupo de pessoas que tinha perdido o apetite pelo alimento saudável. E Deus agora está falando para o profeta: prepare esse alimento, apresenta para o meu povo e permita para que eles possam tomar a decisão de se alimentar ou não. Diante das decisões que eles tomarem na vida, eles irão sofrer as consequências pelas suas próprias escolhas. A parábola que nós encontramos no capítulo 17 está ligada a duas águias e uma videira. Está inteiramente ligada com a vida política do povo de Deus. Seria levado pelos babilônicos e a maneira como ele perderia a sua vida e a forma também como ele ainda veria os seus filhos ser mortos diante dele. A sua única saída seria obedecer à palavra de Deus. Se obedecesse, seria salvo, seria liberto. Mas se não obedecesse, o juízo de Deus cairia sobre ele, vindo das mãos de outros povos. A primeira grande águia que viria sobre Jerusalém seria Nabucodonosor, que havia nomeado Zedequias como rei. Zedequias era uma muda, que se transformou numa videira. O cedro aponta para a dinastia de Davi, como sendo a mais alta patente dada por Deus a um ser humano. Joaquim foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. O último rei de Judá foi Zedequias, que também se aliou ao Egito e foi destruído pelos babilônicos. E ele é a segunda águia. Ezequiel, que estava a quilômetros de distância, advertia ao rei que estava em Judá a não se aliar com essas outras nações. Jeremias também dedicou parte do seu livro a orientar a esse rei a manter-se seguro, confiante no braço do Senhor, em vez de formar aliança com outras nações. Embora ambos os profetas estivessem distante da sua terra natal, ambos falavam a mesma língua, porque era Deus que colocava no seu coração essas mensagens. Por Deus enviar essas mensagens através do profeta Ezequias e do profeta Jeremias, era para Zedequias ter compreendido que era Deus que estava tentando salvar a sua vida. Como nós podemos ver no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a grande águia mencionada pelo profeta Ezequiel representa a Babilônia. E foi ela de fato e veio e cumpriu o juízo de Deus, destruindo Jerusalém e Judá, levando cativo aqueles pelos quais não obedeceram ao Senhor. No Antigo Testamento nós não conseguimos encontrar nenhum outro profeta que falasse tanto em parábolas quanto o profeta Ezequiel. Ezequiel é comparado a Jesus Cristo. Da mesma forma quando Jesus colocou os seus pés aqui nessa terra, Jesus muitas vezes se valeu de palavras para mostrar uma verdade para aqueles que estavam com os seus olhos e os seus ouvidos fechados. O objetivo em contar as parábolas era levar as pessoas a entender a vontade de Deus para as suas vidas. É a razão pela qual o profeta Ezequiel também se vale de muitas parábolas para mostrar a vontade de Deus para aqueles que estavam vivendo na sua época. Como nós podemos ver no versículo 4, a ponta mais alta dos seus ramos aqui é mencionado como sendo o rei Joaquim,
que Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia. Ezequiel capítulo 17, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: tomou muda da terra e a plantou num campo fértil, tomou-a e pôs junto às muitas águas, como salgueiro. Esse daqui já representa a Zedequias, que Nabucodonosor tomou e o colocou rei no lugar de Joaquim. É bem possível que Joaquim tenha perdido o seu trono porque ele tinha formado aliança com o Egito. Se ele tivesse ouvido as palavras do profeta, Deus mesmo teria segurado o seu trono. O grande desejo de Nabucodonosor era fazer uma transferência da vida do povo de Deus em Judá e em Jerusalém, dos utensílios do templo, para a Babilônia. Ele queria fazer o seu reino o reino mais poderoso do mundo. O segundo propósito de Nabucodonosor era privar que Judá e Jerusalém, no futuro, eles pudessem se rebelar. É por isso que no futuro Nabucodonosor, depois de Judá e Jerusalém fazerem muitas tentativas de se rebelarem contra a Babilônia, é que ele faz uma destruição por completo de Judá e de Jerusalém. Como nós podemos observar no versículo 6, o profeta Ezequiel fala de uma videira larga. Zedequias, o reino judaico, teve a oportunidade de se tornar essa videira muito larga e frutífera. Embora ele deveria ser submisso a Nabucodonosor, Nabucodonosor esperava essa submissão do povo de Deus a ele. Nabucodonosor esperava que o povo judeu se tornasse como um tipo de barreira, um muro contra as ofensas que vinham do Egito, porque o Egito, a outra grande águia mencionada pelo profeta Ezequiel, está no versículo 7, que é reconhecido como Faraó Ofra. Embora Zedequias, mesmo o profeta Ezequiel, advertindo que ele não deveria fazer esse tipo de aliança. Ezequiel capítulo 17, o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Nesse momento, Deus estava dando a sentença de destruição de Jerusalém e de Judá, porque eles tinham buscado refúgio em outras nações em vez de buscar-se e refugiar-se no Senhor. Se eles tivessem se mantido seguros no braço do Senhor, teriam alcançado a vitória, mas buscaram aliar-se a outras nações e nesse momento Deus estava derramando os seus juízos através da nação de Babilônia para que eles pudessem sofrer e receber as consequências das suas escolhas tolas. Já no versículo 22 e no versículo 23, ainda no Antigo Testamento, Deus fala a respeito da vinda do Messias aqui a essa terra. Porque todos os outros reinos que foram estabelecidos, sendo seres humanos, eles falharam no seu propósito, falharam em cumprir a aliança de Deus, falharam em manter-se conectado com o Senhor, estarem completamente dependentes de Deus. Deus, nesse momento, através da boca do profeta, fala que no futuro, Jesus Cristo viria aqui a esse mundo, colocaria os seus pés nessa terra, ele mostraria para cada um de nós como é que nós precisamos viver, como nós precisamos nos manter dependentes do Senhor. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que alcançaremos a bênção de Deus e a vitória no Senhor. Através de Jesus Cristo, Deus promete restaurar todas as coisas. É bem possível que Deus olhasse para essa terra e visse que o coração dos seres humanos era muito mau, mas em Jesus Cristo, aqueles que crescem nele, aqueles que confiassem nele, que entregassem as suas vidas nas mãos do Senhor, alcançariam a vitória e teriam a bênção de Deus. É Deus mesmo que no versículo 24, ele faz promessas de restauração. Ele também faz promessas de uma nova vida. O olhar de Deus é um olhar missionário. Ele olha para todas as outras nações que ainda não conheciam o seu nome, e ele esperava que através da nação de Israel, no futuro, essas outras nações pudessem conhecer o amor de Deus, saber quem é Deus e entregar a sua vida exclusivamente nas mãos do Senhor. O capítulo 17 do livro de Ezequiel vai terminando nos dando uma grande lição, nos mostrando uma grande verdade. Aqueles que confiam em outras nações, em seres humanos, em riqueza, em poderes, na beleza ou em alguma outra coisa, eles sempre irão fracassar. Mas aqueles que confiam no Senhor, entregam sua vida exclusivamente a Deus, alcançarão a vitória. Não temos como confiar no Senhor se nós não o buscarmos a cada dia conhecê-lo mais, amá-lo mais, entregar a nossa vida nas suas mãos,
Só poderemos completamente confiar no braço do Senhor se a cada dia nós buscarmos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Somente dessa maneira Ele vai deixar ser encontrado por nós. É por isso que a cada manhã nós somos convidados a termos nas mãos a Sua palavra, estudá-la, amá-la, nos humilharmos diante da palavra de Deus. A verdade de Deus muitas vezes nos incomoda, mostra os nossos erros, mostra as nossas falhas, mas aqueles que se humilham diante do Senhor, Ele mesmo um dia irá exaltar todas essas pessoas. É por isso que precisamos amá-lo, entregar a nossa vida e viver uma vida de submissão ao Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.